Olá, irmãos, graça e paz. A gente finalmente chegou no último capítulo do livro Uma Vida com Propósito, mas ainda é o 40º dia do nosso jejum. Ainda faltam mais 2 dias e mais 2 vídeos. E o capítulo 40 se chama Vivendo com Propósito. E o texto base é lá em Provérbios 19, 21, o qual por si só já se explica, não precisa de tanto contexto, e na versão NVI diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E logo em seguida, ele declara uma verdade na primeira perícope, que diz: viver com propósito é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas existir. E após algumas palavras, ele diz que a gente pode fazer muitas coisas boas para a nossa vida, mas que as coisas de Deus a gente não só pode, como precisamos fazer. E agora, depois de 40 dias estudando o livro Uma Vida com Propósito, a gente já deve saber nessa altura do campeonato qual que é o propósito da nossa vida. Consequentemente, a gente deve pôr em prática. E diferentemente dos outros estudos, nesse estudo ele vai balizar a gente a ter a fazer um exercício prático, que é escrever uma declaração de propósitos. E ele também dá alguns modelos para balizar a gente a fazer essa declaração. Primeiro ponto, ela deve ser uma declaração que resume os propósitos de Deus para a nossa vida. Repare que não são objetivos, são propósitos de vida. Os objetivos, eles são, em sua maioria, temporários. Você conclui e ele acaba. Já uma declaração de propósito, ela vai ser eterna. Ponto número 2, é uma declaração que aponta a direção de sua vida. O ponto número 3, ela deve ser uma declaração que define o que é sucesso para você. O número 4 é uma declaração que esclarece suas funções. E o número 5 é uma declaração que expressa a sua forma. Lá no PDF que é enviado diariamente, ele discorre essas questões e acaba dando uma explicação melhor do que é cada um desses pontos. Então não deixe de ler. E para ajudar a gente também nessa escrita, ele destaca mais 5 grandes questões, é assim que ele chama no livro, grandes questões da vida. E são essas questões. A primeira: o que é o centro da minha vida? Que significa a quem vamos adorar? Para quem iremos viver? O segundo ponto é: qual que é o caráter da minha vida? Sendo um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo, que tipo de pessoa que eu sou? A terceira pergunta: qual que é a contribuição da minha vida? Qual que é a minha contribuição ali para o corpo de Cristo? Eu usar os meus dons e talentos para servir o corpo de Cristo. O quarto ponto: qual que é a mensagem da minha vida? Qual que é a mensagem que a minha vida mostra para as pessoas que não creem em Jesus no meu dia a dia? Qual a mensagem que o meu ser, o meu caráter passa para essas pessoas? E por último, qual será a comunidade da minha vida? Como que é a minha comunhão com os meus irmãos em Cristo? Como que é a minha tratativa? Como eu me dou com os outros membros do corpo de Cristo? E também o autor aconselha no final do estudo que a gente não escreva essa declaração de propósitos de uma vez só. A primeira vez, às vezes, é só um rascunho, mas ela pode ser moldável e adaptável conforme o tempo for passando naquilo que a gente também ouve de Deus. Então, daqui a um mês, pode ser que um de seus propósitos, é claro, em Cristo, mude. Você vai lá e edita. Então, você pode alterar a qualquer momento, a qualquer despertar que você tiver. Isso certamente vai ser uma marca sua para a eternidade. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.